isso não pode ser uma questão de opinião. Existe já posicionamento do Tribunal de Contas da União, que, tirando algumas poucas exceções, esses presentes devem ir para o acervo público. Isso é sabido, isso não é simplesmente um debate aberto, né? Já tem jurisprudência. Agora, o Bolsonaro sempre demonstrou uma terrível incapacidade de diferenciar o público do privado. Quer dizer, ele usou a presidência da República para defender os filhos, para mudar delegado da Polícia Federal que investigava a rachadinha do filho dele, para querer indicar o outro filho embaixador nos Estados Unidos, usava o cartão corporativo da presidência de uma forma abundante para compras injustificadas, né, para ir passar férias andando de jet ski. Ele sempre teve essa dificuldade. Então eu acho que ele acreditou que joias dadas pela Arábia Saudita ele podia tomar para ele. Agora, o caso foi além. Não é simplesmente uma interpretação de uma norma, se fica no acervo público ou se fica no acervo privado. Esse caso pode ter elementos sérios de corrupção, porque é importante a gente recuperar os fatos, Basília. Olha, em 2021, teve um acordo com o Emirados Árabes ali, aliado de primeira hora da Arábia Saudita, de venda de uma refinaria da Petrobras, a refinaria Landulfo Alves, que fica na Bahia, que estava com valor estimado de 21 bilhões de reais por consultorias renomadas, e foi vendida a 10 bilhões de reais, menos da metade da avaliação. Foi nesse contexto que o Bolsonaro recebeu o mimo, o presente das joias. Então nós podemos ter um caso, inclusive, mais grave do que a apropriação de um suposto presente público, ao fato disso não ter sido um presente, disso ter sido uma recompensa por um negócio que causou dano ao erário público no Brasil. Isso precisa ser investigado com rigor. É lamentável que um presidente da República mobilize 3 ministros para tentar coagir funcionários da Receita Federal, da alfândega no aeroporto de Guarulhos, que fizeram o seu trabalho corretamente, e não foi a primeira vez. Né? Agora foi joias, já tinha sido cocaína transportada em avião da FAB, num episódio que até hoje nós também não temos muita clareza. Ele desrespeitou uma norma do próprio Tribunal de Contas da União, que determina que isso vá para acervo público. Nós já temos de partida um crime. Outro, a não declaração. Né? Porque o que foi apreendido na Receita Federal lá em Guarulhos não foi porque pela suspeita da refinaria, não foi por isso que foi apreendido. Foi simplesmente porque foi um bem não declarado, ou seja, para não pagar tributação e tudo mais, o que levanta novas suspeitas. Então, de antemão, eu concordo que tem que ser investigado o caso da refinaria, ninguém pode ser condenado sem direito de defesa. Agora, esses 2 pontos de partida já configuram crime do ex-presidente Bolsonaro, tem que responder por eles. E eu fico, assim, com todo respeito ao meu colega deputado Boulos, observando a tentativa da narrativa dos fatos. Eu acho que aquelas joias não combinavam muito com o presidente Bolsonaro. Ao que me consta, seria um presente à primeira-dama. É o primeiro fato que a gente tem que corrigir. Mas a tentativa da esquerda e de algumas pessoas, em especial de algumas pessoas membros da mídia brasileira, de colar a corrupção no presidente Bolsonaro, para colar o crime nele, para tentar igualar com a mesma lama da corrupção que foi o governo do Lula. Porque aqui já está comprovado, não precisa de investigação, 23 caixas, também de presentes do governo Lula, foram pegas pelas operações da Operação Lava Jato de presentes. Então, ou seja, o esforço que se faz aqui é para tentar enlamear com a mesma lama da corrupção do governo Lula. O que defendi já no início dessa entrevista e vamos defender sempre, porque é uma diferença muito grande deste governo, do governo do PT, para o governo Bolsonaro, que é quando a gente encara as questões de investigação de combate à corrupção. Todos os nossos ministros, quando foram tidos sob suspeita de alguma coisa, foi com o ministro da Educação, foi com o ministro do Turismo, todos eles imediatamente afastados. Este atual governo não. Segura os ministros, mesmo depois de usar jatos da FAB indevidamente. Este governo é assim, passa e joga para debaixo do tapete os seus erros, os seus atos de corrupção. Então eles querem lamear com esta lama. Já está provado, hoje li uma matéria, um aumento de 50% dos usos do avião da FAB para os atuais ministros em relação ao governo anterior. Então há um esforço em demasia da oposição para tentar enlamear. Ora, gente, vocês ganharam a eleição, governem o país, deixem as investigações para quem tem que investigar. Do presidente anterior, parece que não saíram do palanque da política. O resultado eleitoral ajustado deixa a esquerda muito empavorosa, porque
porque sabe que eles estão governando e aí querem usar da cortina de fumaça para disfarçar o aumento da gasolina, porque eles gostam de aumentar impostos sobre os brasileiros, querem disfarçar a alta do dólar, querem disfarçar que não tem responsabilidade fiscal e a economia, em tão somente 2 meses e poucos de governo, está indo muito mal e vai muito mal. Querem disfarçar que a picanha dos domingos prometida em campanha eleitoral ainda não chegou na mesa do mais pobre, do povo brasileiro. É isso que eles se esforçam o tempo todo para tirar o foco, botar uma cortina de fumaça, traz um assunto. A joia não chegou, a própria primeira-dama, que é a receptora do presente, ela sequer sabia da história, ficou surpresa agora que a matéria veio. Nunca chegou esse presente à primeira-dama, o presente não era o presidente Bolsonaro, era uma viagem presidencial, o ministro trouxe. Houve erros, defendo aqui a investigação, por que colocou na mochila, quem que colocou, por que não quiseram declarar. Agora, é muito natural a gente pensar que um assessor não tem a obrigação de ter noção de valor de joia. Eu, por exemplo, não sou nem assessor, estou um deputado. Eu, se ganhasse um presente daquele, eu não conheço, não sei identificar diamante, valores. Eu não sou especialista nessa área. Então, mas defendo sim que os assessores, o ministro que recebeu a joia, investiguem e esclareçam todos os fatos. E eu tenho certeza que com os fatos esclarecidos, o povo brasileiro vai saber a diferença do trabalho e do trabalho honesto do presidente Bolsonaro, que nem recebeu, nem chegou a ele esses presentes, do ex-presidente Lula e das suas ações que já foram aí claramente comprovadas, o descondenado atual presidente da República. Quem não deve, não teme. Ele tem que ser chamado e tem que responder. Agora precisa ver quando ele volta da Disneylândia, né? Porque desde que perdeu as eleições, está de férias em Orlando, na Disneylândia. Não deu certo a tentativa de golpe de Estado que eles intentaram aqui em Brasília no 8 de janeiro. Precisa ver se ele vai voltar lá das férias em Miami, na Disney, ou não, se vai permanecer por lá, demonstrando todo o seu compromisso com o Brasil, com a República e tudo mais. Agora, eu acho curiosíssimo, né, que a gente está aqui num debate sobre o caso das joias e o deputado Sóstenes venha com o mais velho truque argumentativo, que é: e o PT? E o Lula? Ele não consegue dar uma resposta sobre o tema das joias. Eu gostaria que ele justificasse, que os bolsonaristas justificassem por que é que o Bolsonaro se apropriou no seu acervo pessoal de joias doadas ou não, né, ou pagas como contrapartida de um dano ao erário público no caso da refinaria. Isso a investigação vai demonstrar, mas o fato é que se apropriou para o seu acervo privado, que deve ser a gaveta lá do guarda-roupa dele e da Michelle. Agora, para além disso, né, tá mais do que evidente que houve crime, que houve casos de corrupção. E não só nesse caso. O deputado Sóstenes quis trazer aqui como se pudesse falar de um púlpito de arauto da moralidade. Vamos relembrar todos os casos de corrupção, ou uma parte dos casos de corrupção, porque a lista é extensa, do qual o governo anterior, o ex-presidente da República, foi acusado. A gente podia falar aqui do caso da Covaxin, onde tentaram cobrar propina na vacina, né? A gente podia falar aqui do caso da propina no Ministério da Educação, envolvendo inclusive, Sóstenes, pastores que se apropriaram com barras de ouro, né, extorquindo prefeitos para ter recursos do MEC, para creche, para escola e ter barra de ouro. Né? Nós poderíamos falar aqui do escândalo dos tratores através do orçamento secreto, que foi feito também com liberação do governo Bolsonaro. Você sabe bem disso. Querer vir aqui a público, passar pano com os escândalos do cartão corporativo, leite condensado, Viagra e por aí vai, o Brasil todo viu isso, né? Esse pano já está sujo. Não adianta querer vir aqui passar e ainda se colocar no lugar de acusar os outros. Nós não defendemos corruptos, a esquerda tem corrupto de estimação. Pelo amor de Deus, assuma a responsabilidade pelo que o seu grupo político de bolsonaristas fez e faz. Acabou o sigilo de 100 anos, acabou a era de ficar indicando o delegado da Polícia Federal à torta e à direito para proteger os filhotes e os milicianos amigos de investigação. Vão ter que responder no banco dos réus, com o devido processo legal. Ninguém aqui quer linchamento público, a gente já viu o que é que isso deu no Brasil, mas respeitando o devido processo legal, vão responder. Os bolsonaristas de plantão, passando pano ou não, vão ter que responder.